Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último deste domingo e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno, porque após a derrota de ontem para o Sampaio Corrêa, hoje o torcedor vascaíno já começa a pensar na próxima semana, até porque tem um longo processo aí na justiça correndo hoje, impedindo aí a realização do rito da SAF, no caso, a reunião no Conselho Deliberativo e também a AGE, ou seja, amanhã o Departamento Jurídico do Vasco já estará se movimentando para tentar derrubar essa liminar e também terça-feira tem jogo contra a equipe do Ituano em São Januário com todos os ingressos vendidos. Há hoje uma movimentação muito grande dentro do Vasco, já pensando nessa próxima semana. E é o que a gente vai trazer neste Boa Noite Gigante. Além dessas, muitas outras informações que, é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Mas antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo se inscreva, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos venham a ser enviados até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece dentro do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, eu quero iniciar falando sobre a expectativa em cima de derrubar esse processo que hoje impede o rito da SAF dentro do Vasco. Lembrando que nesta última quinta-feira, através de uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, fez com que, através inclusive também de um pedido da Alerj pela defesa do consumidor, o Vasco tivesse que demonstrar os contratos com a empresa 777 Partners para o torcedor vascaíno. E a partir disso, todo o rito da SAF, no caso, se tratando da reunião no Conselho Deliberativo e também da AGE, que no caso, né, era uma grande expectativa para que no dia 30 tudo fosse já finalizado, não venha a acontecer. A reunião, segundo Fábio Azevedo, deve ser adiantada, deve ser realizada no dia 26 ou 27 de julho. E no caso a AGE, a Assembleia Geral que iria votar, irá inclusive votar também, né, para a decisão que o sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama irá ou vender 70% do Vasco ou não, que estaria para acontecer no dia 30 de julho, será adiantado para mais ali pelo início, do mês de agosto. Então tudo está sendo adiantado, um processo muito grande está sendo realizado dentro dos bastidores de São Januário e a partir de amanhã o Departamento Jurídico do Clube de Regatas Vasco da Gama, através do atual VP Jurídico Zé Bulhões, estará começando a trabalhar na elaboração do recurso para tentar derrubar essa liminar. O Vasco ainda precisa esperar também a notificação, lembrando o que pode acontecer em um cenário mais próximo amanhã, segunda-feira, dia 18 de julho. Então a expectativa é muito grande dentro do clube. Lembrando que um dirigente vascaíno em reportagem ao GE, nesses últimos dias, deixou bem claro que é um impacto gravíssimo dentro desse processo, né, no caso, essa liminar por parte da Justiça, e tudo isso vem fazendo com que hoje o torcedor vascaíno, a diretoria e todos se preocupem com relação ao futuro do Vasco da Gama. A janela vai abrir amanhã e o Vasco não terá o investimento que é necessário e o investimento que era esperado também para contratar nessa segunda janela do ano. Mas também vou deixar aqui uma opinião, uma dependência sem sentido. O Vasco já sabia que isso poderia acontecer, o Vasco não pode ter uma dependência da SAF, o Departamento de Futebol, o Carlos Brasil, o Jorge Salgado, isso para mim é algo inadmissível. Hoje o Brusque, hoje o Bahia, hoje o Grêmio, hoje vários clubes na segunda divisão contratam sem ser SAF. Então não é porque o Vasco está nessa dependência que também deve esperar e deve realizar qualquer contratação dependendo da injeção financeira da empresa norte-americana 777 Partners. Lembrando que também o Adriano Mendes, no ano passado, deixou bem claro com as seguintes aspas: futebol teria maior investimento em 2022. O Vasco está rompendo os dogmas da Série B. Isso que o Adriano Mendes disse. O Vasco permaneceu mais um ano na Série B e o investimento que era falado pelo próprio Adriano Mendes, sendo que o Vasco ainda era uma instituição e ainda é associativa naquele momento, ainda não chegou. Hoje, o Vasco vive uma longa espera, uma longa dependência por parte do grupo americano, o que para mim é algo inadmissível. Com ou sem 777, o Vasco, na minha opinião, tinha que ir nessa janela e contratar. Dá o jeito.
Quem está na direção hoje tem que saber o que faz, tem que saber da responsabilidade e tem que contratar, pensando que com esse elenco atual, o Vasco não sobe no final do ano, ou no mínimo, sobe, mas com muitas dificuldades. O elenco é o mesmo, lembrando também do início do ano, mas o treinador não ajuda na atual situação do clube. Já que estamos falando sobre SAF, também tivemos algumas novidades tratando do Juninho Pernambucano nessa tarde de domingo. A informação que a gente teve através do Gilmar Ferreira, jornalista do blog Coisa e Trau, do Jornal Extra, é que o Juninho Pernambucano desembarcou na cidade carioca neste domingo de manhã. Desembarcou, né? Eu falei desembarcou. Chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste domingo, dia 17 de julho, em um voo procedente de Amsterdã, na Holanda. Ou seja, saiu de Amsterdã e desembarcou hoje no Rio de Janeiro. Ele vai ficar por aqui na cidade carioca, pelo menos até acertar o seu próximo destino profissional. Ou treinando num clube, ou sendo diretor executivo também de algum clube. Agora, esperar a definição, a expectativa é que ele, de fato, converse aí nessa próxima semana com o Josh Wander e alguns representantes da empresa norte-americana 777, mas é uma expectativa muito grande para saber o que será feito. Vai haver essa conversa, o Juninho Pernambucano está ciente pelo interesse, que há um interesse, por parte desse grupo norte-americano, e a gente vai estar de olho informando a cada um de vocês. O grande desejo dele para essas próximas temporadas é trabalhar como treinador, não mais como diretor executivo, cargo esse que ele tinha no Leão, mas é claro, dependendo do projeto, dependendo da conversa, da proposta realizada pela empresa norte-americana, tudo poderá acontecer. Então deixa aí nos comentários sobre o que você acha do retorno do Reizinho à Colina Histórica. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre a partida da próxima terça-feira, porque como a gente já informou durante essa gravação, o Vasco entra em campo contra a equipe do Ituano pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma partida com muitas expectativas, tanto pelo lado bom, um jogo em São Januário, com a apresentação do Alex Teixeira antes do início do jogo, mas também pelo lado mal, até porque o Vasco não vem de um bom resultado contra o Sampaio Corrêa, uma má atuação e, é claro, uma desconfiança muito grande em cima do atual treinador Maurício Souza. E diante disso, o Vasco ainda passa por outro problema, porque ontem o Vasco enfrentou a equipe do Sampaio Corrêa, mas nem sequer hoje, domingo, às 6 horas da tarde, está no Rio de Janeiro. A informação que a gente tem é que há uma grande preocupação, por parte do departamento de futebol com relação ao cansaço da equipe Cruz Maltina. O Vasco vai precisar enfrentar uma longa logística apertada e cansativa até essa próxima partida de terça, pois o Vasco jogou ontem às 4h30 da tarde e hoje fará um voo comercial para São Paulo. Essa é a informação que a gente tem. O Vasco não tem um voo fretado de São Luís direto para o Rio de Janeiro. O Vasco fará um voo de São Luís para São Paulo e de São Paulo para o Rio, sendo que esse voo para São Paulo sairá apenas na parte da tarde. Ou seja, o Vasco fez uma programação grande para que não ficasse sem treinar nesse domingo. O Vasco treinou domingo de manhã. A informação que a gente teve é que os jogadores que foram titulares ou os que tiveram alta minutagem no Castelão fizeram aí um regenerativo no hotel, e aqueles atletas que jogaram poucos minutos foram a campo durante a partida contra o Sampaio Corrêa, fizeram uma atividade em campo no Maranhão. Após esse treinamento, o Vasco pegou um voo para São Paulo e de São Paulo irá esperar numa escala e vir à cidade carioca, ao Rio de Janeiro. O clube, devido ao mau resultado de ontem, é claro, preferiu não informar o local do treinamento. E ontem também, após a partida, o técnico do Vasco, Maurício Souza, falou sobre esse longo processo cansativo que o Vasco terá que enfrentar antes de entrar em campo contra o Ituano nessa próxima terça-feira. Então amanhã a gente treina aqui ainda, o pessoal que jogou menos, né? Na segunda-feira a gente reúne o grupo todo, né? E aí faz os ajustes necessários que precisa ser feito para o jogo de terça-feira. A programação é essa, a gente treina amanhã. Quem jogou, né, vai fazer a reavaliação médica. Quem não jogou treina, depois a gente encontra o grupo todo na segunda-feira, volta a treinar já preparando para o jogo de terça-feira. O planejamento é esse, a gente não tem muito tempo para muita coisa, né? Então a gente não vai... A derrota não pode anestesiar a gente, tem que dar ânimo, tem que trazer ânimo para que a gente possa, no próximo jogo, né, colocar tudo aquilo que a gente pode colocar de melhor em campo e, se Deus quiser, sair com um bom resultado. Então, torcedor, a gente torce, né, para que realmente venha dar tudo certo. O elenco cansativo, já tá mal o elenco treinando. Imagina sem treinar, menos de 3 dias, apenas 2 antes de enfrentar o Ituano nessa próxima terça-feira, já depois de amanhã, sendo que hoje nem sequer no Rio
o elenco cruzmaltino cegou. Sobre essa partida de ontem contra também a equipe do Sampaio Corrêa, 3-1, o Raniel, em entrevista à rádio Mirante AM de São Luís, falou sobre o resultado negativo. Ele disse o seguinte, abre aspas, infelizmente a gente tomou uns gols bobos, jogar aqui é difícil, mas a nossa equipe não pode ser tão abaixo como foi hoje, ainda mais depois de um bom primeiro tempo. Acontece, faz parte, agora temos um jogo na próxima terça para se recuperar. Vasco enfrenta o Ituano na terça-feira, depois enfrenta o Vila Nova fora de casa, volta para casa para enfrentar o CRB e a Chape e termina aí essa sequência de 5 jogos contra a Ponte Preta fora de casa. Jogos fáceis contra adversários não tão difíceis, sendo que 3 deles enfrenta em São Januário. Ou seja, no mínimo, 9 pontos devem ser conquistados nessa sequência de 5 jogos, que pode dar até 15 pontinhos para o gigante da colina. Deixa aí a sua opinião, qual a sua expectativa dessas 5 partidas? Ituano, Vila Nova, CRB, Chape, Ponte Preta, quantos pontos o gigante da colina irá ganhar? A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e, é claro, ainda retornaremos amanhã às 7 horas da manhã com mais um vídeo para vocês. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.